Em 1905, um jovem até então desconhecido, funcionário de um escritório de patentes chamado Albert Einstein, publicou um artigo que simplesmente virou a física de cabeça para baixo. Ele não tentou consertar teorias antigas, não. Ele construiu uma realidade totalmente nova, do zero. Então, vamos mergulhar nessa história e ver como ele fez isso. E tudo começou com um problema. Einstein abre o artigo dele já apontando para uma estranha assimetria. Ele percebeu que as leis da física, do jeito que eram, davam duas explicações diferentes para o mesmíssimo resultado. A explicação mudava dependendo de quem estava olhando. Para ele, isso simplesmente não fazia sentido. Para a gente entender a dimensão da coisa, precisa voltar para o começo do século XX. A física estava numa crise. As duas teorias mais importantes, a mecânica do Newton e o eletromagnetismo do Maxwell, pareciam não conversar. Pior, elas se contradiziam. Era como se o alicerce de tudo que se sabia sobre o universo tivesse uma rachadura bem no meio. E olha só o exemplo específico que Einstein usou. Se um ímã se move perto de um fio, ele cria um campo elétrico, que gera uma corrente. Certo. Agora, se o fio é que se move e o ímã fica parado, a explicação era outra, uma tal de força eletromotriz surgia no fio. Mas o resultado final era exatamente o mesmo, duas causas diferentes para o mesmo efeito. Isso incomodava Einstein profundamente. E tinha outro grande mistério, o éter. Acreditava-se que a luz precisava de algo para se propagar, tipo o som que precisa do ar. Chamaram essa coisa de éter. O problema é que ninguém conseguia detectar o movimento da Terra através desse tal éter. Era como estar num rio e não sentir a correnteza. A conclusão que se desenhava era que talvez não exista um ponto de referência fixo e absoluto no universo. E aí que entra o Einstein. Em vez de tentar remendar as teorias que não funcionavam direito, ele propôs uma solução radical. Jogou fora as velhas suposições e construiu uma nova física a partir de apenas dois princípios fundamentais. E aqui estão os dois pilares dessa nova realidade. O primeiro, o princípio da relatividade. Parece lógico, as leis da física são as mesmas para todo mundo que não está acelerando. Mas o segundo é que vira tudo de ponta cabeça. A velocidade da luz é uma constante universal, não importa quem está medindo ou quão rápido se move. A grande sacada de Einstein foi dizer, e se a gente aceitar que essas duas coisas que parecem se contradizer são na verdade verdade, que tipo de universo isso criaria? Ele não estava mais supondo, ele estava estabelecendo novas leis. Então, o ponto crucial é que, se esses dois postulados são verdadeiros, o éter simplesmente não é necessário. Com uma única frase, Einstein eliminou uma das maiores dores de cabeça da física da época. A luz não precisa de um meio para viajar. Ela simplesmente viaja. Isso nos leva à pergunta central. Pensa só, se alguém está num carro a 100 km por hora e joga uma bola para frente a 20, quem está na calçada vê a bola a 120. Mas se a pessoa acende uma lanterna, tanto ela quanto a pessoa na calçada medem a velocidade da luz como sendo exatamente a mesma. Como isso é possível? Para que a velocidade da luz seja constante para todo mundo, algo muito mais fundamental precisa mudar. E esse algo são os próprios conceitos de espaço e tempo. Eles não são absolutos e rígidos como se pensava. Eles são flexíveis e relativos. Vamos pegar um conceito que parece óbvio, a simultaneidade. A ideia de que duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo. Intuitivamente, parece simples, mas na relatividade, o simples muitas vezes não é bem assim. E este slide mostra a consequência disso. O próprio Einstein afirma que a simultaneidade é relativa. O que é agora para um observador pode não ser agora para outro que está em movimento. A noção de um presente universal simplesmente é desmantelada. Imagina um trem em movimento atingido por dois raios, um na frente e um atrás. Para alguém parado na plataforma, a luz de ambos os raios chega ao mesmo tempo. Os eventos são simultâneos. Mas para alguém no meio do trem, que está se movendo em direção à luz do raio da frente, essa luz chega primeiro. Para essa pessoa, os eventos não são simultâneos. E quem está certo? A resposta de Einstein é ambos. Se a simultaneidade é relativa, então o tempo e o espaço também precisam ser. Isso leva a duas das consequências mais famosas da teoria. A dilatação do tempo, onde o tempo literalmente passa mais devagar para objetos em movimento, e a contração do comprimento, onde esses mesmos objetos encolhem na direção do movimento. Einstein nos dá um exemplo visual bem claro no artigo dele. Uma esfera perfeita, se passasse por alguém perto da velocidade da luz, pareceria esmagada, achatada na direção em que está se movendo.
Suas dimensões espaciais literalmente mudam dependendo do movimento. Com o espaço e o tempo sendo flexíveis, as regras de como somamos velocidades e o que entendemos por energia também precisam de uma atualização completa. Isso nos leva às novas regras universais do movimento. A física clássica diz que se um trem está a 90% da velocidade da luz e dispara algo para frente a 90% da velocidade da luz, a velocidade final seria de 180%. Mas a nova fórmula de Einstein mostra que não importa como se some as velocidades, o resultado nunca jamais pode ultrapassar c, a velocidade da luz. Então, o ponto crucial é que c não é só a velocidade com que um fóton viaja. É um limite fundamental costurado na própria estrutura do espaço-tempo. Nada com massa pode alcançá-la, muito menos ultrapassá-la. A pergunta natural, então, é por quê? O que fisicamente nos impede de continuar acelerando um objeto para sempre até que ele ultrapasse a velocidade da luz? A resposta está numa nova conexão entre massa e energia. No artigo, Einstein mostra que, conforme a velocidade de um objeto aumenta, a sua massa, do ponto de vista de quem está parado, também aumenta. O objeto fica mais pesado, tornando-se cada vez mais difícil de acelerar. E aqui está a conclusão final do Einstein. Para fazer um objeto com massa atingir a velocidade da luz, sua massa se tornaria infinita, e a energia necessária para movê-lo também se tornaria infinita. E essa é a barreira final. Como não existe uma quantidade infinita de energia no universo para se gastar em um único objeto, a velocidade da luz permanece como limite absoluto. E isso leva a uma percepção monumental. Se a energia do movimento pode se manifestar como um aumento na massa, então massa e energia devem ser duas faces da mesma moeda. Este artigo de 1905 abriu caminho para a famosa equação que Einstein publicaria mais tarde, naquele mesmo ano. Einstein conclui com uma declaração ousada e cheia de confiança. Ele sabia que não tinha apenas resolvido alguns quebra-cabeças. Ele tinha entregue à física uma ferramenta completamente nova e poderosa para entender o universo. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Se conceitos tão fundamentais como tempo, espaço e simultaneidade não são absolutos, mas dependem do ponto de vista, o que mais na nossa experiência do dia a dia é apenas uma questão de perspectiva?